Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos começar a unidade 6 da apostila, que está na página 44, e nós vamos conversar um pouquinho sobre culinária. Isso mesmo, a arte de cozinhar alimentos. E vocês vão perceber que a culinária é um traço, é muito importante para um povo, porque ela diz muito sobre um povo. A culinária do Brasil, por exemplo, ela é uma mistura que foi influenciada, né, pelos povos indígenas, pelos portugueses, pelos africanos. Muitos alimentos que nós consumimos hoje veio de um desses povos, né? Por exemplo, a tapioca. Vocês conhecem a tapioca? Ela é feita da mandioca e inicialmente os indígenas já utilizavam esse alimento há muito tempo atrás. Lógico que as receitas elas vão se modificando, né? O ser humano vai inventando novas receitas, mas nós recebemos muita influência desses povos. Então, na página 45, vocês vão observar que nós temos alguns alimentos. Vocês observando aí quais vocês conhecem, quais não conhecem, acredito que conhecem todos. O primeiro aí é o milho. Ó, com milho a gente faz pipoca, pudim, bolo de milho, creme de milho, uma delícia. Com a mandioca nós podemos fazer diversos caldos, bolinhos fritos, até coxinha de mandioca tem também. Escondidinho, que é uma receita que se faz com carne. Temos o peixe, aí tem peixe frito, peixe assado, peixe grelhado, moqueca, que também a moqueca faz parte da culinária aqui do Espírito Santo. Também tem bolinho de peixe. O feijão, podemos fazer feijoada, feijão tropeiro, até hambúrguer de feijão nós temos. Sopa de feijão, salada com os grãos do feijão. Tem o famoso tutu, não sei se vocês conhecem, que é um feijão triturado, ele fica sem o caroço, né? Batido, que a gente fala. Com a banana nós podemos fazer doces, bolo, tortas, vitaminas com leite e outras frutas. Então, desses alimentos aí, quais vocês mais consomem e quais vocês mais gostam? Gostam de todos? Tem algum que vocês não gostam? Vamos refletir sobre isso. Eu particularmente gosto de todos os alimentos mostrados na página 45. E na página 46, nós já vamos começar então com o gênero textual dessa unidade, que é o primeiro, né, que é a receita. Muito boa para mostrar essa questão da culinária, dos alimentos. Então vamos lá. A mandioca é a base da alimentação dos povos nativos do continente americano. Leia a seguir uma receita que tem a mandioca como ingrediente principal, bifes de mandioca. Essa receita, como vocês podem observar, ela está separada em duas partes, tá, gente? A primeira parte é onde tem o subtítulo ali, ingredientes, onde está listado, né? Estão listados os ingredientes e as quantidades. Quais são os ingredientes, né, que se deve usar na receita e a quantidade também deles, de cada um deles. A segunda parte é no outro subtítulo, preparo, que é o passo a passo, o modo de fazer. Vai explicar como se faz a receita, tá? De forma geral, uma receita ela tem pelo menos essas duas partes. O título, bifes de mandioca, não é contada como uma parte, é apenas o título mesmo da receita. O interessante é que vocês observem que na medida da receita, nos ingredientes, a quantidade de cada um, ela vai variar. Por que vai variar? Depende de como é o alimento. Por exemplo, ó, 2 xícaras de mandioca cozida e moída, aí vocês vão usar 2 xícaras para fazer essa medição. Cebola ralada, ali a receita não pede uma xícara de cebola, né? Por causa do tipo do alimento, do elemento, né? Do item que vocês irão utilizar. Meia cebola ralada. Depois, usa-se uma colher para medir a cebolinha picada. Um ovo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, sal e pimenta a gosto. Observem que esse último item, o sal e pimenta, não tem uma medida exata. Tá? Então, a medida que nós poderíamos contar aí, identificar é a gosto. Você coloca a quantidade que você deseja, ok? E aí, depois de lerem essa receita, lógico que vocês não vão precisar fazer essa receita, mas se alguém quiser colocar em prática, tudo bem também, tá? Muito importante sempre peça um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que eles os frite para você. Por que colocaram essa observação aqui? Porque uma criança não pode, manusear o fogão, o fogo, sozinha sem um acompanhamento.
Então, quem for colocar em prática essa receita ou qualquer outro tipo de receita, é sempre importante ter a presença de um adulto, especialmente quando vai mexer com fogo, né? Porque é muito perigoso. Em seguida, vocês vão fazer a página 47, tá? Vamos à número 2. Você já experimentou essa ou outras receitas preparadas com mandioca? Quem já experimentou essa receita ou outras, pode anotar aí no cantinho algum tipo. O que você já comeu que leva esse ingrediente, a mandioca, tá? Número 3. A receita ensina o preparo de um alimento doce ou salgado. Como você descobriu a resposta? Então, essa receita está nos mostrando o alimento que é doce ou salgado. Para que vocês descubram essa resposta, é só observarem os alimentos que foram utilizados. Número 4. Há uma advertência na receita, ou seja, há um aviso, uma observação. Explique com suas palavras que advertência é essa. Vamos lá, vamos identificar. O aviso, a observação, é essa que está no quadrinho em amarelo. Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Então, vocês vão pegar essa informação que eu acabei de ler, que é a advertência, e explicar com as suas palavras o que está sendo dito naquela frase, tá? Em sua opinião, essa advertência é importante? Justifique sua resposta. Então, aquela observação que foi colocada ao final da receita é importante, nós já até falamos sobre isso. Expliquem a resposta que vocês derem, ok? A número 5 está muito fácil, somente para circular o título da receita e responder por que ela recebeu esse nome, tá? Bifes de mandioca. Aí vocês vão tentar analisar o título e perceber por quê. Por que foi escrito bife de mandioca? Por causa do formato, então vocês vão pensar sobre isso. A número 6 também está muito clara, porque eu já expliquei ela no início, tá? Vocês vão conseguir responder muito bem essa daí. A número 7, já da página 48, pede o seguinte, que vocês copiem os ingredientes utilizados na receita. Aqui não pede que vocês copiem a quantidade, somente listem, né? Descrevam aqui os ingredientes que serão utilizados. Número 8, releia esse trecho, 2 xícaras de mandioca cozida e moída. O que indicam o número e a palavra em destaque? Nós temos aí em destaque 2 xícaras. Então, essa pergunta está muito clara. 2 xícaras, essa expressão indica, esses 2 termos, né, 2 xícaras, indicam a quantidade de mandioca que deve ser usada para fazer a receita. A letra B pede que vocês circulem as outras medidas que aparecem no texto, como eu disse a vocês. Então, cada item, cada ingrediente tem uma medida diferente. Por exemplo, nós vimos aqui, ó, a mandioca são 2 xícaras, a cebola, meia cebola, a cebolinha são 2 colheres de sopa, tá? E assim vocês vão circulando as demais quantidades. A número 9 pede que vocês numerem as ações de acordo com a ordem. Então, essas palavrinhas que vocês já estão vendo aí em sequência, na número 9, são verbos. Nós vamos estudar um pouquinho isso mais à frente. Verbos imperativos que indicam ordem. Então, vocês vão precisar observar aquela etapa do preparo da receita. O que vem primeiro? Frite, né? Então, primeiro era para fritar os bifes, ou primeiro era para misturar os ingredientes. Então, vocês só observarem o modo de preparo lá, aquele subtítulo, lá tem todas as etapas. E aí, numerem de acordo com a ordem que vocês encontrarem lá, tá? Aqui nós temos, então, um quadro informativo, ok? Que diz o seguinte: entre os nomes da mandioca registrados pelos dicionários brasileiros estão aipim, aimpim, candinga, castelinha, macamba, macaxeira, macaxeira, mandioca brava, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, moogo, mucamba, pão da América, pão de pobre, pau de farinha, tapioca, uaipe e chagala. E na sua região, como ela é chamada? Como você conhece esse ingrediente? Eu, particularmente, conheço como mandioca ou aipim. Aqui é muito comum, aqui na minha cidade, por exemplo, nós falamos isso, mas eu conheço alguns desses nomes também, tá? Você conhece qual é o mais comum de se dizer aí na sua casa? Você pode anotar aí à frente, tá bom? Agora passamos então para o CA, na página 22, onde nós encontramos uma receita de bolo de milho. Observem que ela também está dividida em 2 partes, que são ingredientes e modo de preparo, ok? Então, vocês vão ler a receita, responder a atividade 2 e responder a atividade 3.
Depois farão a atividade 4. Atenção! Com base nas imagens, identifique e registre os ingredientes da receita de brigadeiro. Em seguida, destaque do material de apoio passo a passo dessa receita e cole nos espaços na sequência. Aí vocês vão fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro, observar essas imagens. Vou ajudar vocês nessa, nos ingredientes, ó. Primeiro a gente observa que tem uma lata de leite condensado. Então é isso que você vai escrever aqui. Uma lata de leite condensado na frente do ingrediente, porque a imagem está se referindo a ele. Depois, observe que tem a presença de uma colher e à frente dela uma manteiga. Então, é uma colher de sopa de manteiga. Na terceira imagem, nós temos 4 colheres. Então, 4 colheres de sopa de chocolate em pó. E, por último, nós temos um pacotinho de granulado. Então, por último, nós vamos acrescentar a informação chocolate granulado. Esses são os ingredientes. Depois do modo de preparo, vocês vão até o material de apoio, vão observar essas etapas aqui, vão destacar, recortar essas etapas e colar aqui nos espaços correspondentes. Lógico que vocês já conhecem essa receita brigadeiro. Por exemplo, o primeiro passo dessa receita é o primeiro que vocês colarão aí, ó. Misture os 3 primeiros ingredientes em uma panela. E aí vocês vão seguindo, colocando os demais passos para que a receita fique completa, tá bom? Então, relembrando, nesta aula nós fizemos as páginas 46 a 48 da apostila e as páginas 22 e 23 do CA, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais hoje nessa aula de língua portuguesa. Ok, crianças? Um beijão para vocês, estou morrendo de saudade e até a próxima!